Imagine um mundo governado por criaturas que vão além da nossa imaginação. Um mundo onde a natureza selvagem e indomada era a norma, e a vida florescia em formas que hoje só podemos vislumbrar através de fósseis e reconstruções digitais. Répteis gigantes vagavam pela terra, seus passos fazendo o chão tremer. Cada movimento desses colossos reverberava através das eras, deixando marcas indeléveis no solo e na história. Eles eram os dinossauros, as formas de vida dominantes em nosso planeta por milhões de anos. De pequenos predadores ágeis a gigantes herbívoros, sua diversidade era impressionante. Seu reinado se estendeu por vastos períodos de tempo, testemunhando a evolução dos continentes e o nascimento de novos ecossistemas. Eles se adaptaram a mudanças climáticas e geológicas, sobrevivendo e prosperando. A história dos dinossauros é uma história de triunfo, adaptação e, finalmente, extinção. Eles dominaram a Terra até que um cataclismo mudou tudo. Ao estudar seus fósseis e reconstruir seu ambiente, obtemos informações valiosas sobre a história do nosso planeta. Cada descoberta nos aproxima mais de entender como era a vida na Terra há milhões de anos. Do menor dinossauro com penas ao poderoso Tiranossauro Rex, cada descoberta adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça. Essas criaturas nos mostram a incrível variedade da vida pré-histórica. Os dinossauros se adaptaram para prosperar em quase todos os cantos do globo. Desde florestas densas até desertos áridos, eles encontraram maneiras de sobreviver e evoluir. Sua extinção abriu caminho para a evolução dos mamíferos e, por fim, para o surgimento da nossa própria espécie. Sem o desaparecimento dos dinossauros, a história da vida na Terra poderia ter sido muito diferente. Seu legado continua vivo, não apenas em museus e laboratórios de pesquisa, mas na própria estrutura do nosso planeta. A cada nova descoberta, aprendemos mais sobre essas criaturas fascinantes e o mundo que elas habitavam. A palavra dinossauro vem das palavras gregas deinos e sauros, que significam lagarto terrível. Esse nome, cunhado em 1842 por Sir Richard Owen, reflete o temor e o medo que essas criaturas inspiravam. Embora alguns dinossauros fossem realmente grandes e temíveis, muitos não eram maiores que uma galinha ou um cachorro. As primeiras representações de dinossauros frequentemente os retratavam como monstros lentos, arrastando a cauda. Agora sabemos que muitos dinossauros eram criaturas ágeis e ativas. A descoberta e o estudo dos dinossauros são um processo contínuo, constantemente refinando nossa compreensão. Por meio da investigação científica e da imaginação, podemos trazer a era dos dinossauros de volta à vida. A história dos dinossauros começa há mais de 230 milhões de anos, durante o período Triássico. Todos os continentes estavam unidos em um único supercontinente chamado Pangeia. O clima era geralmente quente e seco, com vastos desertos cobrindo grande parte da Terra. Um dos primeiros dinossauros conhecidos é o Eoraptor, um pequeno e ágil predador. O Eoraptor era uma criatura de constituição leve, do tamanho de um cachorro, com pernas longas e garras afiadas. À medida que o Triássico progredia, os dinossauros começaram a se diversificar e evoluir. Alguns, como os Scutellosaurus, com placas nas costas, desenvolveram armaduras para proteção. Outros, como o Plateosaurus de pescoço comprido, evoluíram para se alimentar de vegetação alta. Com o fim do período Triássico, os dinossauros estavam prontos para herdar a Terra. Há cerca de 200 milhões de anos, no final do período Triássico, erupções vulcânicas maciças começaram a separar a Pangeia. Essas erupções liberaram enormes quantidades de gases de efeito estufa, desencadeando um intenso aquecimento global. Este evento, conhecido como Evento de Extinção Triássico-Jurássico, exterminou muitos animais terrestres dominantes. A separação da Pangeia teve um profundo impacto na evolução da vida na Terra. Os dinossauros, com sua adaptabilidade e resiliência, prosperaram neste mundo em mudança. Eles se espalharam pelos continentes recém-formados,
diversificando-se em uma deslumbrante variedade de formas. O período Jurássico marcou o início da Era dos Dinossauros. O palco estava montado para o surgimento de alguns dos dinossauros mais icônicos de todos os tempos. O período Jurássico, que se estende de 201 a 145 milhões de anos atrás, foi uma época de mudanças significativas. O clima era quente e úmido, com florestas exuberantes cobrindo grande parte da Terra. Em terra, os dinossauros evoluíram para uma variedade impressionante de formas e tamanhos. Um dos dinossauros mais icônicos do período Jurássico foi o estegossauro. O estegossauro compartilhava seu ambiente com outros gigantes, como o brachiosauro de pescoço comprido. O período Jurássico também viu a evolução dos primeiros verdadeiros dinossauros carnívoros, os terópodes. Um dos terópodes mais formidáveis foi o alossauro, um caçador feroz. Talvez o evento evolutivo mais significativo tenha sido o aparecimento das primeiras aves. O Archaeopteryx, um pequeno dinossauro com penas, forneceu evidências convincentes para a ligação evolutiva entre dinossauros e aves. O período Cretáceo, que se estende de 145 a 66 milhões de anos atrás, marcou o pico da diversidade dos dinossauros. Os continentes continuaram a se separar, criando ambientes ainda mais diversos. Neste mundo dinâmico, os dinossauros atingiram seu ápice. O Cretáceo viu o surgimento dos tiranossauros, incluindo o icônico Tiranossauro Rex. O T-Rex era um predador de topo de cadeia, instilando medo em tudo que cruzava seu caminho. Os dinossauros herbívoros do Cretáceo eram igualmente impressionantes, como o Tricerátopo e o Anquilossauro. Os céus do Cretáceo eram dominados por pterossauros. No entanto, essa era de domínio dos dinossauros não duraria para sempre. Há cerca de 66 milhões de anos, um evento catastrófico trouxe o reinado dos dinossauros a um fim dramático. Este evento foi um dos mais significativos na história da Terra, mudando para sempre o curso da evolução. Um asteroide, estimado em cerca de 10 quilômetros de largura, colidiu com a Terra perto da península de Yucatán. A colisão foi tão poderosa que criou uma cratera de mais de 180 quilômetros de diâmetro. O impacto desencadeou forças inimagináveis, liberando energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A explosão foi visível do espaço e alterou a geografia da região instantaneamente. As consequências imediatas foram catastróficas, provocando incêndios florestais e tsunamis. As ondas gigantescas varreram continentes, enquanto incêndios devastavam vastas áreas de vegetação. Os efeitos a longo prazo foram ainda mais devastadores, envolvendo a Terra em trevas e bloqueando o Sol. A atmosfera ficou saturada de poeira e cinzas, impedindo a luz solar de alcançar a superfície. Este inverno de impacto fez com que as temperaturas despencassem globalmente. O planeta entrou em um período de frio extremo, conhecido como inverno de impacto, que durou anos. A fotossíntese parou, levando ao colapso das cadeias alimentares. Sem luz solar, as plantas morreram, e com elas, os herbívoros e, subsequentemente, os carnívoros. O impacto de Chicxulub marcou o fim do período Cretáceo e o início do período Paleógeno. Este evento de extinção em massa eliminou cerca de 75% de todas as espécies da Terra. A era dos dinossauros havia terminado, mas das cinzas de sua extinção, um novo mundo surgiria. A vida começou a se recuperar, e novas espécies começaram a evoluir, preenchendo os nichos deixados pelos dinossauros. A extinção dos dinossauros deixou um vazio no ecossistema, criando oportunidades para novas formas de vida. Os mamíferos, que existiram ao lado dos dinossauros por milhões de anos, estavam entre os sobreviventes. Com os dinossauros extintos, os mamíferos puderam explorar novas fontes de alimento e habitats. Eles evoluíram para uma gama mais ampla de tamanhos, formas e adaptações. As aves, descendentes diretos dos dinossauros aviários, também sobreviveram ao evento de extinção.
A extinção dos dinossauros permitiu que mamíferos e aves evoluíssem e se diversificassem. A história da vida na Terra é uma história de resiliência, adaptação e a constante interação entre oportunidade e extinção. A história dos dinossauros é um poderoso lembrete da fragilidade da vida e da ameaça sempre presente de extinção. Esses gigantes que uma vez dominaram a Terra desapareceram em um instante geológico, deixando para trás apenas fósseis e mistérios. Embora o impacto de Chicxulub tenha sido um evento excepcionalmente devastador, ele destaca a vulnerabilidade da vida na Terra a perigos cósmicos. Um único evento pode mudar o curso da história planetária de maneiras inimagináveis. No entanto, a ameaça mais urgente à biodiversidade hoje não vem do espaço, mas de nós mesmos. A destruição de habitats, a poluição e as mudanças climáticas são consequências diretas das atividades humanas. As atividades humanas estão conduzindo à sexta extinção em massa, um declínio global na biodiversidade. Espécies estão desaparecendo a uma taxa alarmante, muitas vezes antes mesmo de serem descobertas. Temos a responsabilidade de aprender com a extinção dos dinossauros e tomar medidas para proteger a incrível diversidade de vida em nosso planeta. Esforços de conservação e iniciativas de preservação são cruciais. Ao abordar as mudanças climáticas e conservar habitats, podemos ajudar a garantir que a história da vida na Terra continue. A adoção de energias renováveis e a proteção das florestas tropicais são passos essenciais. O futuro da vida na Terra está em nossas mãos. Cada ação que tomamos pode fazer a diferença entre um planeta vibrante e um desolado. Vamos escolher aprender com o passado e criar um futuro onde a humanidade e a natureza possam prosperar. Juntos, podemos construir um mundo onde todas as formas de vida floresçam.